Olá, meus irmãos, minhas irmãs, é com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, neste centro espírita virtual, nos reunindo aqui em nome do Senhor Jesus para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, humildemente, agradecemos a Deus, agradecemos a este Pai amigo, a este Pai amoroso, a este Pai justo, por nos conceder constantemente oportunidades da vida no corpo físico para aprendermos um pouco mais. Agradecemos a este Pai por ter nos concedido mais este momento de nos reunirmos aqui, por nos reunirmos aqui, é motivo de agradecimento, é motivo de imensa gratidão. Agradecemos também a Jesus de Nazaré por ter nos deixado estes belíssimos ensinamentos exemplificados, que estes ensinamentos que nós estamos estudando aqui, graças a Jesus, que veio exemplificar para todos nós aqui na Terra, aproximadamente 2000 anos atrás, graças a todos os trabalhadores que vieram juntos com Jesus, que vieram após Jesus, que deram continuidade no trabalho de semeadura, para que estes ensinamentos chegassem até os dias de hoje. Agradecemos imensamente aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência, esses trabalhadores amigos que constantemente estão nos auxiliando, e graças a estes abnegados trabalhadores, nós temos em nossas mãos, nos dias de hoje, este manancial inesgotável de obras, de estudos do Evangelho de Jesus, que foram recebidas mediunicamente. Mediunidade, que é este intercâmbio entre os dois planos da vida, que Jesus praticou fartamente quando esteve aqui na Terra. Então, graças a esse trabalho mediúnico de Chico Xavier e tantos outros abnegados trabalhadores do plano físico e plano espiritual, nós temos hoje este manancial, como dissemos, inesgotável de estudos acerca do Evangelho do Cristo, exatamente com base nestes ensinamentos que recebemos, esses estudos que foram recebidos mediunicamente, é que usamos para estes estudos, estas reflexões, o livro Boa Nova que estamos estudando, que estamos prestes a encerrar este belíssimo estudo de Humberto de Campos, através de Chico Xavier, recebido mediunicamente, através da mediunidade de Chico Xavier. Então, por isso, agradecemos imensamente a todos estes abnegados trabalhadores dos dois planos da vida. Agradecemos, e não podemos deixar de agradecer, a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco, nos auxiliando nestes singelos estudos, com a sua participação, com os seus comentários, com os seus compartilhamentos, porque quando realizamos estes procedimentos do compartilhamento de algo que nos chamou a atenção, que nos auxiliou nas nossas reflexões, nós estaremos assim levando luz a outros irmãos e a outras irmãs de jornada. Não estou aqui pedindo para fazer compartilhamento, para fazer propaganda deste humilde trabalho. Não, de forma alguma. O trabalho não é nosso. O trabalho é do Cristo. Somos apenas estas ferramentas, conforme o nosso irmão Eudes, lá de Trindade, que aqui também se faz presente, conforme ele gosta de dizer, somos estas enxadas enferrujadas que o plano espiritual tem à disposição para trabalhar, mesmo que de uma forma ainda não tão eficaz, mas estamos trabalhando
Então, quando realizamos estes procedimentos de compartilhamentos destas reflexões, estamos realizando o trabalho da semeadura do Evangelho de Jesus. Não é propaganda do trabalho que nós estamos realizando ou que estejamos realizando, mas propaganda do Cristo, propaganda do Evangelho. Então, hoje aqui nos encontramos e agradecemos imensamente a presença de todos vocês. Recebam todos e todas o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Então, hoje estudaremos o capítulo de número 28 do livro Boa Nova, que tem como título O Bom Ladrão. Mas antes de começarmos aqui estas reflexões com Humberto de Campos, com os Espíritos Amigos, com Chico Xavier, com Jesus de Nazaré, faremos mais uma vez leitura do livro Minutos de Sabedoria, enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, o capítulo 139 do livro Minutos de Sabedoria, em que Carlos Torres Pastorino nos chama a atenção acerca de um certo estudo, um estudo que precisamos realizar constantemente. Então aqui ele nos chama a atenção da seguinte maneira: estude constantemente e com bastante atenção a sua própria personalidade. De nada nos valerá o conhecimento de todas as ciências do mundo, de tudo o que está fora de nós, se não conhecermos a nós mesmos. É por isso que aquele filósofo antigo nos deixou aquela frase: conheça-te a ti mesmo. E nós temos belíssimos estudos na doutrina espírita, em especial em uma questão de O Livro dos Espíritos, que fala exatamente sobre esta questão, exatamente sobre esta frase. Um estudo belíssimo de Santo Agostinho sobre esta frase atribuída a Sócrates. Do que valerá conhecermos todas as ciências se não nos conhecermos? E ainda ele diz: estude sua alma, que é seu verdadeiro eu, que se reflete em sua personalidade exterior. Porque você, eu, cada um de nós, não somos este corpo físico. Este corpo físico é apenas um instrumento que eu utilizo neste momento, na condição de um ser imortal. Eu que vos falo neste momento, sou um espírito imortal, uma essência divina imortal, que estou provisoriamente utilizando este instrumento exterior que é o corpo físico para manifestar-me. Então é por isso que ele nos fala que o nosso corpo físico é a projeção de nossa alma, esta projeção materializada de nossa alma. O nosso corpo físico é a extensão material, ou seja, aquele material mais grosseiro do nosso espírito, ou de nós que somos, neste caso, este espírito, esta alma encarnada. E aí Pastorino encerra dizendo: conheça a si mesmo para viver uma vida consciente e feliz. Então, se você quer viver uma vida plenamente consciente e feliz, é preciso que você, é preciso que eu, é preciso que cada um de nós nos conheçamos. À medida que formos nos conhecendo, nós iremos alcançando esta felicidade. E aí fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para começarmos estas belíssimas reflexões com Humberto de Campos, agradecendo aqui a todos os irmãos e irmãs de jornada, enviando um abraço de uma forma muito especial a minha cunhada Cleides Lopes, que está aqui neste momento nos visitando, está aqui nesta sala virtual. Receba o meu abraço fraternal e de saúde para você, para os seus filhos, para o meu irmão, que todos possam estar em plena recuperação e seguindo esta trajetória de iluminação espiritual. Então, aqui neste capítulo que estudaremos hoje, o capítulo 28 do livro Boa Nova,
o bom ladrão, que é exatamente a história de Dimas. Mas como veremos neste estudo, e em todos os outros estudos que realizamos, Humberto de Campos vai falar acerca do bom ladrão para falar acerca da verdadeira fé, falar acerca da prática desta fidelidade ou desta confiança em Deus. E como nós sabemos nos dias de hoje, Dimas, o bom ladrão, só passou a ter nome nessa condição de Dimas, porque ninguém conhecia o nome dele, e aí nós passamos a conhecer o nome dele, segundo os historiadores, aquele ladrão que foi crucificado ao lado de Jesus, um dos, que foram dois crucificados juntos com Jesus. Então o nome de Dimas só passou a ser conhecido lá pelo século IV da era cristã, quando foi localizado um escrito denominado o Evangelho de São Nicodemos, que a igreja considerou como sendo um escrito falso ou duvidoso, ou seja, apócrifo. Então, o Evangelho de Nicodemos, conforme nós encontramos nos registros dos historiadores, exatamente no Evangelho de Nicodemos, que não é reconhecido pela igreja, é que encontramos o nome de Dimas. Porque Nicodemos estava presente, Nicodemos foi quem recolheu o corpo de Jesus, Nicodemos foi quem providenciou o sepultamento do corpo de Jesus no seu próprio túmulo, porque Nicodemos emprestou o túmulo que futuramente seria utilizado por ele, Nicodemos, para sepultar por 3 dias o corpo de Jesus. Então, Nicodemos, nas suas anotações, que ficou conhecida como o Evangelho de São Nicodemos, lá ele registrou o nome daquele bom ladrão como sendo Dimas. E hoje também, graças aos livros que recebemos mediunicamente, também nesses livros nós encontramos o nome de Dimas. Aqui, Humberto de Campos não faz referência ao nome dele, fala apenas o bom ladrão. E conforme nós encontramos nos 4 evangelhos reconhecidos pela igreja, Mateus, Marcos, Lucas e João, a referência em relação aos 2 ladrões que foram crucificados juntos com Jesus, a referência nós encontramos apenas no evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. No de João, ele não fez referência, apesar de João estar presente ali na crucificação, ao pé da cruz junto com Maria, ele não fez referência aos 2 assaltantes que foram crucificados juntos com Jesus. E, neste caso, apenas o evangelho de Lucas fez a anotação da frase dita pelo o bom ladrão, e respondida por Jesus: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Apenas no Evangelho de Lucas nós encontramos esse diálogo curto de Jesus com Dimas, conforme veremos lá adiante em nosso estudo de hoje. Então, começando a narrativa, Humberto de Campos nos diz o seguinte, que alguns dias antes da prisão do mestre, os discípulos, nas suas discussões naturais, comentavam o problema da fé com desejo desordenado de quantos se atiram aos assuntos graves da vida, tentando apressadamente forçar uma solução. Então, assim começa a narrativa de Humberto de Campos acerca do problema da fé. E aí diz na sequência Humberto de Campos: como será essa virtude? Faz um questionamento Levi. Levi, o cobrador de impostos, faz este questionamento: como será essa virtude, ou seja, a fé? De que modo conservá-la intacta no nosso coração? Então Levi fez esses 2 questionamentos com atormentado pensamento.
E aí ele afirma: tenho a convicção de que somente o homem culto pode conhecer toda a extensão de seus benefícios. Então aqui Levi faz esta afirmativa de forma equivocada por não conhecer acerca da problemática da fé ou da virtude que conhecemos acerca do nome fé. Então ele faz esta afirmativa: tenho a convicção, ou seja, tenho a certeza que somente a pessoa culta pode conhecer toda a extensão dos benefícios da fé. E aí diz na sequência Humberto de Campos: não tanto assim, aventava Tiago, seu irmão. Então aqui Humberto de Campos, conforme vimos, ele, na sua narrativa, lá no capítulo de número 5, quando ele traz o nome de todos os discípulos, então Humberto de Campos deixou bem claro para nós que Levi era filho de Alfeu e Cleófas, e ele tinha mais 2 irmãos, ou seja, uma única família teve com Jesus 3 discípulos, 3 seguidores de Jesus, que foram Levi, Tadeu e Tiago. O outro Tiago, porque tinha um Tiago que era irmão de João, filho de Zebedeu, ou seja, João e Tiago, filhos de Zebedeu, Levi, Tadeu e Tiago, filhos de Alfeu e Cleófas. Então aqui Humberto de Campos diz que o próprio Tiago, irmão de Levi, pensava diferente. Então ele disse: acredito que basta a nossa vontade para que a confiança em Deus esteja viva em nós. Então Tiago tinha esse entendimento que bastava a nossa vontade para que a confiança em Deus estivesse viva em cada um de nós. E aí acrescenta Humberto de Campos: mas a fé será virtude para os que apenas desejam? Perguntou um dos filhos de Zebedeu. Então aqui vem um questionamento de um dos filhos de Zebedeu. Humberto de Campos não fala se foi um questionamento de João ou de Tiago, o seu irmão. Então, mas a fé será virtude para os que apenas desejam? Ou seja, só aqueles que desejam ter fé é que realmente terão fé, construirão a fé no seu interior? E aí diz Humberto de Campos na sequência que a um canto, ouvindo toda aquela discussão, estava ali bem distante, ou não muito distante, Jesus. Jesus estava observando aqueles duelos de palavras, mas Jesus estava meditando. Ele não estava preocupado, não estava participando daquele duelo de palavras dos discípulos acerca da fé. Em dado instante, solicitado ao esclarecimento, respondeu com suavidade. Então, em certo momento, apesar de ele não estar participando, Jesus não estar participando daquele duelo de palavras acerca da fé, ele foi solicitado pelos discípulos para esclarecer acerca do assunto. E aí Jesus, de forma suave, serena, doce como sempre, ele começou dizendo a eles e a todos nós: prestemos bastante atenção nos esclarecimentos de Jesus acerca da fé, conforme anotou Tiago mais tarde em sua epístola, que inclusive fizemos um estudo acerca desta frase de Tiago, quando Tiago anotou que a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Ou seja, não adianta de nada nós dizermos que acreditamos em Deus, que acreditamos em Jesus, que acreditamos nos seus ensinamentos e ficarmos de braços cruzados. Então a fé sem obras, ela é morta em si mesma. A fé, ela precisa ser ativa. A fé, ela precisa estar em movimento. Então aqui Jesus começa dizendo que a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. Então aqui Jesus já começa nos falando
conforme anotou Tiago mais tarde acerca da fé com obras. Então aqui Jesus fala que a fé pertence, sobretudo, aos que trabalham e confiam. É preciso trabalhar e confiar. E aí ele diz na sequência, ter a fé no coração é estar sempre pronto para Deus. Não importam a saúde ou a enfermidade do corpo. Não tem significação os infortúnios. Então aqui ele nos fala que não importam a saúde ou a enfermidade do corpo. Também não tem significação os infortúnios ou os insucessos felizes da vida material. A alma fiel, a alma verdadeiramente fiel, confiante nos desígnios do Pai, que pode dar os bens, retirá-los e restituí-los em tempo oportuno, e caminha sempre com serenidade e amor por todas as sendas pelas quais a mão generosa do Senhor a queira conduzir. Então este é o comportamento da criatura que realmente tem fé. Então ele fala que a alma fiel trabalha confiante nos desígnios de Deus. Ela não questiona, a alma que tem fé, ela não questiona os propósitos de Deus, os desígnios de Deus. Simplesmente obedece, simplesmente trabalha, simplesmente segue adiante, cumprindo a sua tarefa, cumprindo a sua missão, onde Deus generosamente lhe colocou para trabalhar. E aí diz na sequência, Humberto de Campos, um questionamento de Levi a Jesus. Mas, mestre, como discernir a vontade de Deus naquilo que nos acontece? Como discernir, como saber, como classificar a vontade de Deus nas coisas que acontecem conosco na nossa vida? E aí Humberto de Campos anotou mais uma observação de Levi. Tenho observado, Senhor, grande número de criaturas criminosas que atribuem à providência divina os seus feitos delituosos e uma legião de pessoas inertes que classificam a preguiça como fatalidade divina. Então aqui Levi sabiamente fez esta observação a Jesus, falando que conhecia muitas pessoas, muitas criaturas que praticavam crimes e que atribuíam aquelas atitudes criminosas a Deus, assim como pessoas preguiçosas que ficavam sem fazer nada e atribuíam também e classificavam a preguiça como sendo uma fatalidade divina. E aí, na sequência, Jesus responde a Levi e a todos nós que a vontade de Deus, Levi, a vontade de Deus, além da que conhecemos através de sua lei e de seus profetas, através do conselho sábio e das inclinações naturais para o bem, é também a que se manifesta a cada instante da vida. Então aqui Jesus começa mais uma vez esclarecendo a Levi e a todos nós que a vontade de Deus se manifesta sempre para e pelas inclinações da prática do bem, nunca, jamais para a prática do mal. A prática do mal é escolha nossa, não é imposição, não é escolha de Deus. Ninguém veio ao mundo com a missão ou com a tarefa de praticar o mal. Ninguém veio ao mundo para ficar de braços cruzados enquanto as coisas estão acontecendo em volta dele. Então aqui Jesus nos fala sobre essas inclinações naturais da lei de Deus, da vontade de Deus para o bem. E ainda ele acrescenta, concedendo a doçura ou retirando-a, para que a criatura possa colher a experiência luminosa no caminho mais espinhoso. E ainda Jesus esclarece, ter fé, portanto,
é ser fiel a essa vontade, ou seja, a essa vontade divina para a prática do bem constantemente em todas as circunstâncias, executando o bem que ela nos determina e seguindo-lhe o roteiro sagrado nas menores sinuosidades da estrada que nos compete percorrer. Então aqui Jesus nos lembra que nós precisamos ter em mente que a lei de Deus, ela está sempre nos chamando, nos convidando para a prática do bem, jamais para a prática do mal. A prática do mal, conforme dissemos anteriormente, é escolha equivocada nossa, é teimosia nossa, é rebeldia contra esta lei de amor, de justiça e de caridade, que é a lei de Deus, a lei do bem, a lei do amor. E aí diz na sequência Humberto de Campos, em uma observação de Tomé, entretanto, observou Tomé, creio que essa qualidade excepcional, ou seja, ter fé, deve ser atributo do espírito mais cultivado, porque o homem ignorante não poderá cogitar da aquisição de semelhante patrimônio. Então Tomé, na sua condição costumeira de duvidar, de não aceitar, ele fez essa observação, deve ser atributo à fé, deve ser atributo de espírito iluminado. Não tem condições de uma pessoa ignorante cogitar a aquisição ou a construção da fé no seu interior. E Jesus, com amor, esclareceu a Tomé e a todos nós. Então Jesus diz da seguinte maneira: Tomé, todo homem no sentido genérico, homem e mulher, todo homem de fé será, agora ou mais tarde, o irmão dileto da sabedoria e do sentimento. Porém, essa qualidade, ou seja, ter fé, essa qualidade será sempre a do filho leal ao Pai que está nos céus. Então, ter fé é ter essa lealdade ao Pai que está, conforme Jesus nos fala, está no plano superior da vida, comandando tudo que existe e que venha a existir no universo. O discípulo sorriu, ou seja, Tomé sorriu e ainda fez a seguinte observação: todavia, quem possuirá no mundo lealdade perfeita como essa? Então aqui Tomé questionou Jesus, mas como? Quem no mundo alcançará essa perfeição para ter esta fé? E aí Jesus acrescenta: ninguém pode julgar em absoluto, disse o Cristo com bondade, a não ser o critério definitivo de Deus. Mas se essa conquista da alma, ou seja, a conquista da fé, não é comum às criaturas de conhecimento escasso, ou de posição comum, ou seja, de posição vulgar aqui na vida, é bem possível. Se você não encontrar uma pessoa de fé que tenha pouco conhecimento ou um conhecimento mediano, assim nos fala Jesus, respondendo a Tomé, é bem provável que você encontrará no peito exausto dos mais infelizes ou desclassificados do mundo. Então aqui Jesus responde a Tomé: se você procurar entre as pessoas mais cultas, entre as pessoas medianas, entre as pessoas que têm pouco conhecimento, e você não encontrar uma pessoa de fé, é bem provável que você ainda assim encontrará em uma pessoa que se encontra na condição das mais infelizes e desclassificadas aqui no mundo. E Tomé, mais tarde, teve a oportunidade de testemunhar pessoalmente, lá no alto da cruz, o diálogo curto de Jesus com o bom ladrão, com Dimas, quando Jesus ainda chama a atenção mentalmente de Tomé acerca desta frase que ele havia falado poucos dias a ele, lembrando acerca da verdadeira fé.
E aí Humberto de Campos diz que o apóstolo sorriu desapontado no seu ceticismo de homem prático. Dentro em pouco a pequena comunidade se dispersava à aproximação do manto escuro da noite. E aí na sequência Humberto de Campos avança um pouco a história e nos diz que na hora sombria, aí ele já passa para o momento do Calvário, que na hora sombria da cruz, disfarçado com vestes diferentes, Tomé acompanhou passo a passo o corajoso Messias. Como vimos em estudos anteriores acerca da perseguição, da prisão e da crucificação de Jesus, dos discípulos que se dispersaram, com exceção de Pedro e João, outros se esconderam em chácaras próximas e outros se disfarçaram, assim como Tomé, outros se disfarçaram com vestes diferentes para acompanhar de longe, para ver o que iria acontecer com Jesus. Então Tomé era um desses que estavam disfarçados e foi até o pé da cruz para ver Jesus de perto e ainda ouvir de Jesus alguns esclarecimentos, como veremos na sequência. E aí diz Humberto de Campos que estranhas reflexões surgiam-lhe no espírito, ou seja, no espírito, na mente de Tomé. Sua razão de homem do mundo não lhe proporcionava elementos para a compreensão da verdade toda. Onde está Deus, ou onde estava Deus, amoroso e bom, sobre quem repousavam as esperanças? Então Tomé, vendo tudo aquilo que estava acontecendo com o seu mestre Jesus, ele começou a questionar, ele já duvidava tanto. Aí ele começou de novo a questionar e duvidar da existência de Deus, deste Pai de amor, de bondade, em quem eles depositavam a esperança em relação ao futuro. Onde estava aquele Deus amoroso e bom, sobre quem repousavam as suas esperanças? Seu amor possuiria apenas uma cruz para oferecer ao seu filho dileto? Que amor é este? Então Tomé começou questionando desta forma: que amor é este? Que pai é este que oferece ao filho dileto, ou seja, a Jesus, uma cruz do sofrimento, uma cruz do martírio? E ainda ele diz na sequência, ele questiona mais uma vez: por que motivo? Por que motivo não se rasgavam os horizontes para que as legiões dos anjos salvassem do crime da multidão inconsciente e furiosa o mestre amado? Por que Deus não resolvia aquele problema? Por que Deus não mandava as legiões de espíritos para salvar Jesus e não deixar que aquela multidão praticasse aquele crime? E ainda ele diz na sequência, ele faz um outro questionamento anotado aqui por Humberto de Campos. Que providência era aquela que se não manifestava no momento oportuno? Que providência divina é esta? Questionou Tomé ali na sua consciência, na sua própria mente. Que providência divina é esta que não se manifesta neste momento tão difícil? E aí ele na sequência, ele faz mais observações que durante 3 anos consecutivos haviam acreditado que Deus guardava todo o poder sobre o mundo. Não conseguia, pois, explicar como tolerava aquele espetáculo sangrento de ser o seu enviado, amorável e carinhoso, conduzido para o madeiro infamante sobre impropérios e pedradas. O prêmio do Cristo era, então, aquele monte da desolação reservado aos criminosos? Então, aqui Tomé faz um outro questionamento. Mas que Deus é este que oferece como prêmio ao Cristo enviado do Pai aquele monte da desolação reservado aos criminosos mais cruéis? E aí na sequência Humberto de Campos ainda anotou que ansioso o discípulo contemplou
aquelas mãos que haviam semeado o bem e o amor. Ou seja, ele contemplou as mãos de Jesus que constantemente trabalhou semeando o bem e o amor, agora agarradas à cruz como duas flores ensanguentadas. A fronte de Jesus estava aureolada de espinhos. Era uma nota irônica da sua figura sublime e respeitável. Seu peito tremia. O peito de Jesus tremia ofegante. Seus ombros deveriam estar pisados e doloridos. E aí ele questiona: valer a pena haver distribuído entre os homens tantas graças do céu? Ou seja, Jesus fez tanta graça, distribuiu tanta graça dos céus entre os homens. Valeu realmente a pena ter este fim no alto de uma cruz? E aí ele diz na sequência que o malfeitor que assaltava o próximo era agora, a seu ver, o dono de mais duradouras compensações. E aí, na sequência, Humberto de Campos diz que Tomé se sentia como que afogado. Desejou encontrar algum dos companheiros para trocar impressões, entretanto, não viu um só deles. Procurou observar se os beneficiados pelo Messias assistiam ao seu martírio humilhante na hora final, lembrando que ainda na véspera se mostravam tão reconhecidos e felizes com a sua santa presença. A ninguém encontrou. Então ele procurou os discípulos e procurou todos aqueles que haviam se beneficiado das graças de Jesus distribuídas através de suas mãos carinhosas, e ninguém ele encontrou. Aqueles leprosos, ele lembrou, aqueles leprosos que haviam recuperado o dom precioso da saúde, os cegos que conseguiram rever o quadro caricioso da vida, os aleijados que haviam cantado hosanas à cura de seus corpos defeituosos, estavam agora ausentes, fugiam ao testemunho. Aí ele questiona mais uma vez: valer a pena praticar o bem? Ou seja, valer realmente a pena a Jesus praticar o bem? Curar os leprosos, curar os cegos, curar os aleijados. Ou seja, ninguém ele encontrou ali. O apóstolo, mergulhado em dolorosos e sombrios pensamentos, desejava absorver-se em estranhas, deixava-se absorver em estranhas interrogações. Reparou que em torno da cruz ecoavam gargalhadas que reportavam ironias. O mestre, contudo, guardava no semblante uma serenidade insuperável. De vez em quando seu olhar se alongava por sobre a multidão, como querendo descobrir um rosto amigo. Então aqui Humberto de Campos, nessa narrativa belíssima, fala que ali estava Tomé observando, e Tomé, de momento a momento, ele observava que Jesus olhava assim por cima, alongava o seu olhar, como se estivesse procurando, no meio daquela multidão, um rosto amigo. E aí diz na sequência Humberto de Campos que, sob as vibrações da turba amotinada, a Tomé parecia-lhe escutar ainda o ruído inolvidável dos cravos do suplício, enquanto as lanças e os ataques que Jesus sofrera e se cruzava ali nos ares, aqueles xingamentos, aquelas palavras até mesmo de baixo calão em relação a Jesus. Ele fixou os dois malfeitores que a justiça do mundo havia condenado à pena última. Aproximou-se da cruz e notou que o Messias punha nele os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Então Tomé estava observando ali no alto das outras duas cruzes os dois malfeitores que estavam também ali
crucificados com Jesus ali no alto das suas cruzes, ele chegou mais perto para observar melhor e viu que Jesus estava prestando atenção naqueles malfeitores. Então aqui nos diz Humberto de Campos que ao se aproximar, notou que o Messias também descobriu Tomé, também observava Tomé ali no meio da multidão, fixando nele os olhos amorosos, como nos tempos mais tranquilos. Viu que um suor empastado de sangue lhe corria do rosto venerável, misturando-se com o vermelho das chagas vivas e dolorosas. Com aquele olhar inesquecível, Jesus lhe mostrou as úlceras abertas como sinal do sacrifício. Penosa emoção dominou a alma sensível do discípulo. Olhos enevoados de pranto, recordou os dias radiosos do Tiberíades. Então ali Tomé estava ouvindo ataques, abusos, insultos de toda aquela multidão que estava em volta de Jesus, mas ele conseguia mentalmente dialogar com Jesus, e Jesus mostrando-lhe as chagas, e ele ainda ouvia ecoar na sua consciência, e recordando na sua consciência aqueles dias radiosos, aqueles dias felizes às margens do lago de Tiberíades, em Cafarnaum. E aí Humberto de Campos ainda nos diz o seguinte nesta belíssima narrativa, que as cenas mais singelas do apostolado ressurgiam ante a sua imaginação. Subitamente lembrou-se da tarde em que haviam comentado o problema da fé. Então Tomé lembrou subitamente daquela conversa que eles tinham tido há poucos dias atrás acerca da fé, parecendo-lhe ouvir ainda as elucidações do Mestre com respeito à perfeita lealdade a Deus. Reflexões instantâneas lhe empolgaram o coração. Quem teria sido mais fiel ao Pai do que Jesus? Então aqui ele ficou empolgado quando lembrou daquelas reflexões acerca da lealdade que Jesus havia falado para eles, e aí ele questionou na sua própria consciência quem teria sido mais fiel ao Pai do que o próprio Jesus. Entretanto, a sua recompensa era a cruz do martírio. Absorto em singulares pensamentos, o apóstolo observou que o Messias lançava agora os olhos enternecidos sobre um dos ladrões que o fixava afetuosamente. Enquanto, conforme anotações de Lucas, enquanto o outro ladrão esbravejava, reclamava, até mesmo insultava Jesus: tu não é o Cristo, Filho de Deus, por que você não desce da cruz e também nos tira daqui? Ou seja, você realmente é o Cristo? O outro ladrão o recriminou por aqueles insultos e ainda reclamou da sua falta de fé. E aí, aqui Jesus começou a olhar para Dimas e começou a dialogar com ele. E aí diz Humberto de Campos que nesse instante percebeu que a voz débil do criminoso se elevava para o mestre em tom de profunda sinceridade. Então aqui Humberto de Campos nos fala que quando Dimas se dirigiu a Jesus, ele se dirigiu com profunda sinceridade. Então aqui ele diz a Jesus: Senhor, disse ele ofegante, ou seja, disse Dimas ofegante, que estava prestes a expirar: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele disse com a maior fé, com a maior sinceridade a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, conforme anotou Lucas no capítulo 23, versículo 42. E conforme Lucas anotou logo na sequência, no versículo 43, Jesus responde a ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Como nós sabemos, e a doutrina espírita nos esclarece de forma tranquila, transparente e fartamente, quando Jesus disse a ele: ainda hoje tu estarás comigo no paraíso,
Jesus não estava o perdoando acerca de todos os seus delitos, não, de forma alguma. Jesus estava dizendo para ele que, com o arrependimento verdadeiro, a mente dele estava livre, livre para recomeçar, livre para realmente recomeçar a sua jornada e realmente começar um trabalho de transformação. A sua mente estava livre de todos aqueles crimes, não que estivessem apagados, porque ele teria que trabalhar, e com certeza trabalhou muito, para corrigir todos aqueles equívocos, ressarcir todos aqueles delitos, porque a lei de causa e efeito, ela é implacável. Jesus não perdoa, nunca perdoou ninguém, Deus também não perdoa, mas oferta oportunidade para o arrependimento. E Dimas, ali no alto da cruz, no momento extremo, ele se arrependeu da sua vida de pecados, da sua vida de delitos, da sua vida de crimes. E aí Jesus fala para ele: tu estás liberto para começar o seu processo de regeneração. Ainda hoje estarás no paraíso da liberdade de consciência, para começar este processo doloroso, mas o processo de transformação verdadeira. E aí ele diz na sequência que o discípulo, ou seja, Tomé, reparou que Jesus lhe endereçava então o olhar caricioso, ao mesmo tempo que os seus ouvidos chegavam, os ecos das palavras de Jesus de forma suave e esclarecedora. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e quando os meus próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão. Então é por isso que Jesus havia falado a Dimas, ou melhor, a Tomé e a todos nós, que quando não encontrasse uma pessoa realmente fiel, leal a Deus, aquela pessoa de conhecimento moderado, de conhecimento escasso, ou mesmo aquela pessoa comum, ou mesmo aquela pessoa sábia, se não encontrasse uma pessoa de fé, uma pessoa leal a Deus, provavelmente encontraria aquela pessoa fiel, aquela pessoa de fé verdadeira, na condição daquela pessoa mais infeliz e desclassificada no mundo. É por isso que Jesus lembra a Tomé: vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam, um ladrão me compreendeu. Um ladrão aqui do alto da cruz compreendeu os meus ensinamentos. Inquieto, diz Humberto de Campos, inquieto, o discípulo meditou na lição recebida e horas a fio contemplou o espetáculo doloroso até o momento em que o mestre foi retirado da cruz para ser entregue a Nicodemos, conforme encontramos em outras narrativas. Começava então a compreender, ou seja, Tomé começava então a compreender a essência profunda de seus ensinos imortais, ou seja, dos ensinos imortais de Jesus de Nazaré. E para encerrar esta belíssima narrativa, Humberto de Campos ainda diz, nas meditações de Tomé, como se o seu espírito fora transportado ao cume de um monte, pareceu-lhe observar daí a pesada marcha humana. Então Tomé, nas suas meditações, ele se viu transportado para o alto de um monte bem alto, onde ele viu ali e pareceu observar lá de cima, do alto da montanha, a marcha a marcha de toda a raça humana. Viu, neste caso aqui, homens austeros, homens ilustres da lei, sustentando os livros divinos, doutores envaidecidos de orgulho passavam eretos, exibindo os mais complicados raciocínios. Homens de convicções sólidas integravam o quadro
entremostrando a fisionomia satisfeita. Mulheres vaidosas ou fanáticas lá iam igualmente, revelando seus títulos diletos. Em seguida, vinham os diretamente beneficiados pelo Mestre Divino. Era a legião dos que se haviam levantado da miséria física e das ruínas morais. Eram os leprosos de Jerusalém, os cegos de Cafarnaum, os doentes de Sidom, os seguidores aparentemente mais sinceros ao lado dos próprios discípulos que desfilavam envergonhados e se dispersavam indecisos na hora extrema. Então aqui Tomé viu o desfile nosso, ou seja, nós, toda a raça humana, fazendo este desfile exatamente conforme a narrativa de Humberto de Campos, seja na condição de uma pessoa ilustre, seja na condição daquele que foi curado por Jesus há 2000 anos atrás, seja na condição de um discípulo envergonhado por não ter ficado ali pelo menos próximo de Jesus. Assim somos todos nós até os dias de hoje, essa marcha humana rumo à iluminação espiritual. E aí Humberto de Campos encerra dizendo: possuído de viva emoção, Tomé se pôs a chorar intimamente. Foi então que presumiu escutar uns passos delicados e quase imperceptíveis. Sem poder explicar o que se dava, julgou divisar a seu lado a inolvidável figura do mestre, que lhe colocou as mãos leves e amigas sobre a fronte atormentada, repetindo-lhe ao coração as palavras que lhe haviam endereçado do alto da cruz. Então aqui Jesus, espiritualmente, repete a Tomé aquela mesma frase que ele disse a ele do alto da cruz. Vês, Tomé, quando todos os homens da lei não me compreenderam e os próprios discípulos me abandonaram, eis que encontro a confiança leal no peito de um ladrão, ou seja, no peito de uma pessoa mais desclassificada perante o mundo e aqui no mundo. Ali eu encontrei a fé verdadeira, ali eu encontrei o arrependimento verdadeiro. Então que possamos refletir acerca disto, meus irmãos e irmãs, e que possamos verdadeiramente oferecer para Jesus esta nossa prova de lealdade, essa nossa prova de fé, essa nossa prova de trabalho, de transformação nossa, conhecendo-nos a nós mesmos para realizarmos em nós este processo de transformação tão urgente e necessário, não para Jesus, mas para nós. Porque, sem sombra de dúvida, em nos transformando, em nos curando verdadeiramente, seremos nesta imensa legião, um a menos a dar trabalho para Jesus, um doente a menos para dar trabalho para Jesus, e com certeza será um a mais para trabalhar com Jesus. Que possamos fazer isto, sairmos da condição de doentes, que ainda nos encontramos, para a condição de trabalhadores, de verdadeiros servidores da seara do bem, conforme Jesus nos mostrou aqui neste capítulo, demonstrando na prática a nossa verdadeira fé, a fé com obras, e não a fé sem obras, porque ela é morta em si mesma. Que possamos movimentar na prática a nossa fé. Muito obrigado a todos vocês pela confiança, pela perseverança em permanecer aqui conosco por quase 1 hora de conversa acerca do Evangelho de Jesus. E na próxima oportunidade, no nosso próximo encontro, estudaremos o penúltimo capítulo, o capítulo de número 29, já Jesus no plano espiritual. E aqui Humberto de Campos faz um estudo belíssimo acerca dos 500 da Galileia, aqueles 500 que foram convocados por Jesus para o trabalho da semeadura. E o nosso último encontro, quando estudaremos o capítulo de número 30, que é exatamente sobre a nossa querida Mãezinha Santíssima, sem sombra de dúvida
que serão 2 encontros para estudarmos o capítulo número 30, porque ele é riquíssimo e bastante extenso. Então, nós teremos ainda 3 encontros para encerrarmos este estudo do livro Boa Nova. Até breve, meus irmãos e irmãs. Recebam todos o meu abraço fraternal e de imensa gratidão. Até breve, na paz do Senhor Jesus.